Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler a primeira carta à igreja em Éfeso. E eu quero convidar a igreja para que a gente leia esse texto, os 7 primeiros versículos. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança, e sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Tome o seu lugar. Eu disse ao pastor antes que a casa tem que ser ampliada. Tem que ampliar a casa. E eu vou sair daqui hoje com esse peso de preocupação, para que Deus traga isso. Antes de começar a pregar, meu pastor, deixa eu fazer aqui um parêntese, e não sei quantos pastores mais tem aqui. Eu estou servindo a Deus ali há 29 anos, então há 29 anos atrás, 28 anos, a nossa igreja, um prédio de 5 andares na rua Pesqueira 45, é nosso até hoje, o prédio, um prédio de 5 andares, um terreno de 15 por 40, tem um prédio, um auditório bacana, galeria, umas 20 salas, 2 apartamentos na cobertura, e a igreja viveu um avivamento tão grande, isso em 97, maio de 97, que precisávamos fazer no domingo 3 cultos, então lotava, saía aquela multidão, entrava outra, e uma pressão muito grande, e a gente estava feliz com aquilo, igreja lotada, até o dia que uma irmã da igreja, ela me procura: pastor, eu queria que o senhor me abençoasse, porque eu vou procurar outra igreja perto de casa. Ela saía lá da Zona Oeste para vir para Bom Sucesso, lá da Zona Oeste. Eu falei: o que aconteceu? Pastor, eu amo a igreja, amo tudo, mas eu estou constrangida. Todo domingo quando eu chego, pessoas se mobilizam para levantar, para me arranjar lugar, gente fica em pé para me sentar. Pastor, isso está doendo meu coração, eu não me acho nessa importância toda. Então,
me abençoa que eu vou procurar alguma igreja lá perto de casa. Ela morava na Barra da Tijuca e vinha para Bom Sucesso. Eu olhei para ela e falei, então o motivo é esse? Porque não tem lugar? Aquela coisa que o pastor fala que não sei, fala por Deus. Eu virei para ela e falei assim, me dá 60 dias. Ela, pastor, 60, me dá 60 dias. Mas por que, pastor? Só aí, me dá 60 dias. 2 meses. E a gente volta a conversar sobre esse assunto. Ela saiu sem entender e eu fiquei sem entender. Aí eu parei sozinho e perguntei para mim, Jaime, por que tu falou isso, 60 dias? Qual é o sentido disso? Fui para casa incomodado, falei, Deus, por que eu falei 60 dias para ela? O fato é concreto, igreja lotada, ela despenca lá da Zona Oeste para Bom Sucesso, toda semana, e toda semana, quando ela chega, não tem lugar para parar carro. Ela falou isso também, pastor, eu estou parando o carro muito longe. Ela era uma senhora viúva, minha família está reclamando porque acha que eu estou me expondo muito. E eu falei, Deus, 60 dias, por que eu falei assim? E fui para casa pedindo a Deus, por que eu falei isso? Por que eu disse 60 dias? O que muda em 60 dias? Né? E fui orar, e Deus me deu o sentido do porquê porque eu falei aquilo. Deus me deu uma estratégia, meu pastor Mauro, talvez sirva para você. Eu comecei a andar no bairro de Bom Sucesso, todo dia, fazendo e repetindo a mesma oração, sozinho. Eu disse todo dia. Saía de casa, deixava o carro na igreja, nesse prédio de 5 andares, que está lá até hoje. Se você passar na linha amarela, vai ver um prédio de frente para a linha amarela, 5 andares, todo montado, dezenas de banheiros em todos os andares, tudo montado. Esse prédio está fechado há 25 anos, mais ou menos, fechado. Ainda é nosso. Estou orando agora para Deus dar uma direção. O que eu faço com aquele prédio? Bem, saía de casa todo dia, de manhã, repetindo esta oração, andando pelas ruas, vendo as casas, os muros. Senhor, eu não estou vendo, não sei onde está, mas eu sei que a tua visão é de cima para baixo, então tu sabe aonde está, rua por rua. Eu andei na região de Bom Sucesso. Senhor, onde está? Eu estou vendo um muro, eu estou vendo uma parede. Onde está uma área? Onde está uma área? Subia, descia a rua. Irmãos da igreja, pastor, está sozinho andando? Estou de boa. Quer uma carona? Não. Eu estou numa missão. Não, eu vou com o senhor. Não. Depois. Toda hora. Pastor, posso ir contigo? Não, minha irmã. Eu tinha um comando de Deus, orando e dizendo, onde está? Onde está? Eu vejo no horizonte, o teu olhar é de cima para baixo. O que eu não estou vendo que tu estás vendo? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? O diabo que vem para perturbar, no acesso da linha amarela, onde tem o McDonald's, sentido Barra, tem o McDonald's,
a agulha que você pega a Barra da Tijuca. Andou uns 150 metros, tem uma garagem de ônibus. Em frente, uma área de 10 mil metros, era o depósito do supermercado Leão. Só os mais antigos vão lembrar dele. Um mercado que tinha no Rio de Janeiro, que quebrou. Entrei na área, 10 mil metros, galpões. E eu pensei, é aqui. Era aluguel. Começamos a negociar o aluguel. Deus deu graça na negociação, uma certa experiência na área, e conseguimos baixar, botar valor de hoje, de 80 mil o aluguel, baixou para 8 mil. Dá uma projeção, mais ou menos isso, de 80 mil por mês, baixou para 8 mil. Aí eu botei uma equipe do meu lado, e a equipe começou a me inflar de: pastor, o senhor é demais, o senhor não existe. De 80 mil, o homem aceitou, depois de muitas reuniões, fechou em 8 mil. Pastor, o senhor... Nenhum deles sabia que eu estava com um sentimento de morte, porque no meio daquele processo de negociação, o meu interior estava cada vez mais desmoronando. E eu buscando em Deus, o que não estou vendo, Senhor? O que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo, Senhor? No dia de assinar o contrato, era 80, caiu para 8. Eu tive uma sensação que eu ia morrer naquele dia. Falei, tem alguma coisa? Eu gritava sozinho, Deus, por que eu não estou feliz? O que está acontecendo? Me mostra, Deus, eu não estou em pecado. O que está acontecendo? E o pessoal me abraçando. Pastor, isso não existe, pastor. Isso é um case de sucesso em negociação. E eu só, eu estou morrendo aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Lembra que Deus falou, eu saí sozinho. Na hora de assinar, eu falei, Deus, me dá um livramento. Falei, pessoal, antes de assinar, vamos almoçar. Aí tem uma certa tensão entre o meu grupo que está comigo e ele. Ah, pastor, pelo amor de Deus, não, eu não faço nada com fome, vamos almoçar. Vamos na Mineira. Pastor, na Mineira é muito longe. Não, eu quero comer comida mineira. Era uma estratégia, dizer, Deus, me diz o que está acontecendo, Senhor, ou tu me mata de vez. Fomos na Mineira, todo mundo mal-humorado, porque ficou com raiva. Quando a gente volta para assinar, o diretor fala assim, pastor, olha aí o contrato. Era massa falida mercado, Igreja Assembleia de Deus, aluguel comercial, 10 anos, renovável para mais 10, valor do aluguel. Era 80, a negociação chegou a quanto? A 8. Valor do aluguel? R$1.000. Aí eu olhei, está vendo aqui, pastor? R$1.000. R$1.000 o valor do aluguel. Aí todo mundo parou. Meu Deus, que milagre! Pastor, nesse tempo eu aprendi a confiar no Senhor. O Senhor é uma pessoa séria. O Senhor vai me pagar R$1.000 no contrato. Eu vou explicar por quê. Eu tenho centenas de ações na justiça trabalhista. Tudo que entra no CNPJ, há um arresto automático no banco. Então, tudo que entra nessa pessoa jurídica, entrou automaticamente, a justiça, ela saca. Então, pastor,
eu vou perder 1.000 e o senhor vai me dar os 7.000 debaixo da mesa. Ai, irmãos, eu olhei para ele, falei, poxa Deus, tu demorou esse tempo todo. Peguei o contrato e rasguei na hora. Quem estava comigo, pastor, o senhor está maluco, pastor? Quem estava comigo da igreja, pastor, isso é negócio, pastor. Rasguei e falei, quem vai estar no altar sou eu, e eu não quero que o diabo levante alguém e diga, tu está roubando junto com o dono da massa falida? Eu falei, meu amigo, é provável que eu seja pastor de algum açougueiro, padeiro, arrumador de gôndola, alguma caixa desse mercado, que vai achar que agora vai receber. E se eu fizer isso, eu estou botando o capeta em cima do púlpito. Rasguei aquele contrato e entendi porque eu não tinha paz. O grupo que estava comigo ficou tão chateado. Eu estava com eles de carro, cada um pegou uma direção, como a igreja era perto, pastor, eu tenho que ir para a reunião, cada um foi lá, eu fiquei sozinho. Aí eu saí daquele terreno, vim andando até o McDonald's, chorando, disse, Deus, que guerra é essa, Senhor? Aí lembrei da oração, Senhor, onde está? Eu não estou vendo, mas tu vê de cima. McDonald's, o acesso, eu atravessei a rua, do outro lado do Brasil é o quartel da aeronáutica, era um antigo CPOR, e é o Hospital Geral de Bom Sucesso. Eu atravessei a rua, sozinho, há um prédio monumental, Armazéns Gerais Gourmet, e Deus falou, contempla. Falei, uau, eu nunca tinha notado da maneira como Deus falou. Pisa que eu entrego. Bati palma, sozinho. O vigia abriu uma frechinha. Quem é? Falei, meu nome é Jaime, sou pastor da Assembleia de Deus. Eu gostaria de dar uma olhadinha nesse imóvel que está fechado. Mas olhar para quê? Não, olhar. De repente, ele abriu um pouquinho, me olhou, falei, eu sou pastor aqui em cima, Rua Pesqueira 45. Mas o senhor quer o quê? Eu falei, eu estou procurando um espaço, eu queria olhar. Ele abriu, eu entrei. São 3 galpões, frente para 3 ruas, milhares de metros quadrados. Pé direito de 12 metros de altura. O que eu estou falando hoje, segura-se para ti aí. Eu falei, eu posso dar andada nesse imóvel? Senhor, o senhor vai sujar todo. Telha de amianto. Na medida que pisava, a fuligem, a poluição subia. Eu fiquei imundo. O senhor vai sujar todo, hein? Não tem problema. E quando eu dei talvez o 3º, 4º passo, Deus me tomou em línguas e disse, pisa. E o Senhor, eu piso. Eu tomo posse. Eu percorri todo aquele imóvel, falando em línguas. O moço, Senhor, eu percorri todo o limite do imóvel e voltei. Todo o limite do imóvel e voltei para a portaria. Qual o telefone da pessoa responsável? Não vou esquecer nunca mais. Dr. Bordalo era um dos diretores, em São Cristóvão. Como eu vim da área comercial, liguei, a telefonista atendeu, e eu, boa tarde, abençoada, tudo bem, querida? Ela, tudo bem, feliz, tudo bem? Deus é bom. Quem está falando? Falei, o Jaime Soares. Doutor Jaime, minha formação também é jurídica. Falei, eu falei, ela me conhece? Aí ele atende, fala, doutorzão. Eu, doutorzão?
será que estudamos juntos? Eu falei, é que eu sou pastor, estou ligando com... Oh, me perdoe, é que o advogado da nossa empresa é Jaime, era um judeu, Jaime Chamovic, sei lá, Jaime. Aí eu falei, não é coincidência não, isso é Jesuscidência. Eu preciso conversar com o senhor, eu estou aqui, o senhor pode me atender? Estou, claro, estou indo para aí. Fui na igreja, peguei o carro e fui para lá. Começamos a conversar. $1 milhão em 98. Cash. Ainda fez assim, o senhor sabe o que é cash? Eu não sei. Mas Deus tinha dito, pisa que eu te entrego. Pisa que eu te entrego. Resumo, pagamos $1 milhão, não pagamos cash, pagamos a prazo, parcelas mensais, mas por bondade de Deus, não atrasamos nenhum pagamento, pagamos tudo num mover sobrenatural de Deus. No final do pagamento, a última parcela foi 798 mil, e a gente não tinha nem os 8 mil, que terá 790. Deus começou a mover, porque Deus ainda move. Pastor Silas Malafaia, um amigo, me convida para pregar no Fogo para o Brasil. Pregamos lá naquele congresso, quando eu acabei de descer do púlpito, em Águas de Lindóia, um cidadão me aproxima, me dá um abraço, Deus te usou para mim, e bota um cheque no meu bolso, e o celular dele, o telefone. Agradeci, saí dali, fui para um canto reservado. Quando eu abri, era o valor de um carro zero. Eu precisava levantar 798 mil, num estalar de dedos, de forma sobrenatural. Pagamos $1 milhão, o dólar batendo quase 4 naquela época. Estou dizendo para você, diga a Deus, eu não sei onde está, mas tu sabes. E eu quero declarar que no 20º ano, o espaço vai estar mudado. Recebe isso em nome de Jesus. Eu preciso dizer isso por esta cena aqui. Vocês vão ter uma cadeirinha. Amém? Marca o dia de hoje. Vai ter uma cadeirinha para vocês. Amém? Queria que a igreja dissesse amém. Amém. Sabe, a gente faz conta com calculadora. E Deus é dono do ouro e da prata. A gente é cartesiano demais, é lógico demais, é raciocínio demais. Compramos agora o terreno em frente, o irmão Gêmeos, em frente. Mesmo tamanho da igreja, mesma dimensão. Milagrosamente, estamos pagando pela fé. O imóvel valia 15 milhões, pegou fogo. Uma rede de drogarias era o CD. Desabou tudo, ficou só o terreno. O seguro indenizou o proprietário. O proprietário recebeu um cheque da seguradora de acho que de 7 milhões. E o restante na etapa da construção. Aí Deus nos coloca em contato. Ele disse: pastor, eu quero distância do Rio de Janeiro, é um miliardário de São Paulo,
Rio de Janeiro está muito perigoso para mim. E todo o meu investimento está para São Paulo. Pastor, eu já recebi do seguro, me dá 4 milhões. Eu falei, é meu, está fechado. Então, vamos para o cartão, mas eu não tenho esse dinheiro não. Eu falei que é meu, porque a gente anda por fé. A gente tem que dividir isso aí. É só para quem crê. Tem gente crente aqui hoje aqui? Ele dividiu 4 milhões sem juros. Você não ouviu o que eu falei? Você não ouviu o que eu falei? Ele vendeu uma propriedade de 4 milhões sem juros. Sem juros. Ele disse, pastor, eu sou um homem abençoado. Não é crente. Muito abençoado. Muito abençoado. Você falou que vai fazer uma escola para criança cristã. Pastor, como é que o senhor quer pagar isso? E já pagamos uma boa parte desses 4 milhões. Deus continua sendo Deus. Amém? Amém? Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. 7 cartas no Apocalipse. Veio um peso no coração nesta noite de olhar a carta em Éfeso, a carta a esta igreja. Porque essa carta, ela tem uma peculiaridade interessante. Deus praticamente, ele faz elogios a esta igreja. Ele elogia essa igreja. Deus, ele chega ao ápice do elogio, quando ele chega e diz a seguinte coisa: olha, você tem uma característica que eu também tenho. Eu também tenho. Eu gosto de você por essa característica, porque você é contra esta prática que eu também sou contra. Então, é como que Deus diz, olha, nós nos parecemos inclusive. Você tem me agradado, você tem me agradado. E de todas as marcas que Deus vai tratar aqui, trazendo um elogio, Deus faz apenas uma observação. Uma observação. Deus vai dizer, eu tenho, porém, contra você, que você abandonou, deixou o primeiro amor. Deus está dizendo para aquela igreja em Éfeso, depois de anos de perseverança, fazendo a obra de Deus, porque o Senhor começa dizendo aqui, olha, eu conheço as obras, ela tem concretude no que ela faz, e Deus está dando testemunho disso. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu esforço, eu dou testemunho. Deus não chama ela de negligente, de ociosa. Eu conheço o teu esforço, eu conheço a tua perseverança, eu conheço. Eu sei que você não pode suportar pessoas más, eu testemunho isso de você. Você pôs à prova os mentirosos, você tem perseverança, você suportou prova, você não esmorece. Eu vejo resiliência em você, eu vejo fibra. Deus está falando isso, mas Deus fala, mas eu tenho, porém, contra você o seguinte, não é os seguintes, é uma coisa, você deixou o seu primeiro amor. Você fazendo tudo isso, você continua fazendo, mas você deixou o primeiro amor.
Deus está dizendo que ela continua fazendo isso num amor que regrediu de categoria. Então você está fazendo isso não no primeiro, está fazendo isso num amor numa grandeza inferior, não mais do primeiro. E eu quero pensar nisso contigo hoje. Quem é que está fazendo aniversário hoje? Não é o prédio. Não é o prédio. Não é o palco, os instrumentos, o som, paredes, a sala de recepção. Isso não faz aniversário. Isso é material, é pedra, tijolo, drywall, é forro. Quem está fazendo aniversário é o corpo de Cristo, é eu, você, somos nós. Então, quando Deus fala, eu tenho contra você, para a igreja em Éfeso, Ele não diz assim, eu tenho contra você que você deixou a tinta ficar esmaecida. Eu tenho contra você que uma parte do carpete do púlpito teve que ser cortado para passar um cabo, um fio. Eu tenho contra você que tem uma lâmpada queimada no banheiro. Eu tenho contra você que tem uma descarga num banheiro lá que não está vazando água. Deus não fala isso. Não é isso que está importando para o Senhor. Não é se tem vaga no estacionamento ou se não tem. Não é se o bebedor não está gelando o que devia gelar. Não é isso. Deus está falando de um outro algo. A maneira como você está fazendo a obra. Ela precisa voltar àquela paixão. Ela precisa voltar àquela temperatura. Ela foi esmaecendo, foi perdendo a cor. É isso que eu estou contra você. Eu estou contra você porque, embora você continue sendo Éfeso, embora você continue lá guerreando, mas você perdeu aquela paixão. É isso. Então, uma festa de aniversário, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto da celebração, do bolo, da alegria, da confraternização, mas ela também tem um outro aspecto de se autoexaminar. De se autoexaminar. Porque a carta de Éfeso diz que é possível fazer coisas. É possível fazer coisas. Mas essas coisas estão agora no modo automático. No modo automático. A gente acaba, de repente, adorando no modo automático, cantando no modo automático, pregando no modo automático, indo no modo automático. A gente está indo porque já faz tanto tempo que a gente vai, já faz tanto tempo que a gente faz, que a gente já está fazendo naquele modo do eu já sei fazer. Eu já sei fazer. Porque já entrou numa dinâmica que já faz parte da nossa rotina. E Deus está dizendo que, poxa, eu sei que está fazendo, mas eu quero um algo mais. A minha oração hoje é que os 20 anos que vem pela frente agora, ele seja ainda infinitamente mais vibrante que o 19º ano. Que seja infinitamente mais, que seja uma paixão mais ativada. A Bíblia conta para nós a história de um crente que fazia coisas para Deus, mas que a maneira de fazer, ela saiu do modo paixão, amor divino, para o modo esforço da carne, do braço. E o esforço da carne faz coisas também. É um homem especial, porque ele era crente, um crente raiz, foi crente desde o ventre, e Deus disse, eu escolhi você para ser meu. E você conhece, essa igreja tem palavra
O nome dele é Sansão. Sansão é um projeto de Deus. Deus pega uma mulher estéril e diz: você vai ser abençoado com a maternidade, eu vou dar a você a dádiva da maternidade. E ela, uau, não podia, não tinha como, e Deus deu. E Deus disse: olha, vai ser um menino, não tem que fazer ultra, não tem que fazer chá de revelação, vai ser menino, o nome dele vai ser Sansão, e ele é meu, ele é meu. E Deus cumpriu a palavra, e essa mulher engravida, e dá à luz a um menino, e quando esse menino é desmamado, é claro, toda mãe dialoga com o filho. Ele está começando a andar, talvez 2 aninhos, 3 aninhos, andando para lá e para cá, e a mãe: senta aqui, meu lindo, meu príncipe, o teu nome é Sansão, porque Deus deu, e você é um nazireu de Deus. Tu é um nazireu. Porque, mamãe, o que é nazireu? O que eu sou? Você é um escolhido por Deus. Deus te escolheu para um projeto monumental. Você é essa pessoa. Olha, querido, Deus vai estar contigo todos os dias. E ele cresce com essa informação. Ele é um junior, ele é um bebê, um junior, agora ele é um adolescente, seus 13 anos, 14 anos. Hoje eu estou aqui ao meu lado com o meu neto, meu primeiro neto, 15 anos, vai fazer 16, né? Não, 17, né? 16 anos, vai fazer 17, um adolescente. É isso que Deus tem. E ele vai crescendo, vendo o que Deus tem na vida dele. Mas a Bíblia vai dizer para nós que de repente ele começa a se perder. De repente ele começa a se perder. De repente ele começa a fazer coisas que acontecem. E ele diz: uau, realmente, mamãe falou e é verdade. Capítulo 16 de Juízes, vamos ler esse texto? Juízes 16. Vamos ler primeiro o capítulo 15. Primeiro o capítulo 15. Ele começa a fazer coisas que não são normais. Uma pessoa normal não faria isso. Capítulo 15, passado algum tempo, nos dias da colheita de trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher e dizia: eu vou entrar no quarto da minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar, e lhe disse: eu pensei que você tinha ódio, porque ele havia contado um enigma, matado um leão, e depois ele pegou o mel do leão, ele já quebrou um princípio, mas Deus está com ele, Deus está com ele. Aí diz o texto que depois dele matar um leão, ele fez a seguinte coisa, capítulo 15, versículo 3, dessa vez Sansão disse: eu sou inocente para com os filisteus. Então, versículo 4, irmão, se isso aqui não tivesse na Bíblia, eu diria: por favor, é um devaneio. Versículo 4, então Sansão saiu e apanhou 300 raposas. Como assim? Como um homem consegue pegar 300 raposas? Você sabe que a raposa é uma fera predadora, tem presas, tem força. Ele tinha o quê? Ele tinha luvas de aço, roupas de aço. Como ele conseguiu pegar 300 raposas? Ele pegou 300 raposas, e ele não fala de raposinhas, de filhote, ele pegou 300 raposas adultas. Como ele pegou isso? Se não está na Bíblia, eu diria: menos, vai mentir assim lá no inferno. Mas ele pegou, está na Bíblia, ele pegou. Como pegou? Eu não sei como mas ele pegou 300 raposas. Como é que ele pegava isso? Que técnica para pegar o focinho dela e pegar
e conseguir prender de alguma maneira e pegar outra. E eu disse 300 raposas. Isso é um trabalho descomunal. Mas ele pegou 300 raposas. E depois de pegar 300 raposas, ele pegou de duas em duas e prendeu, amarrou as caudas delas. Mas como ele tinha um cercado, eu não sei, eu só sei que ele tinha um poder especial. É Deus na vida desse homem. Mas sabe, com tudo isso, ele vai tendo um sucesso. E sabe qual é o nosso problema? A gente está fazendo coisas e a gente está quebrando princípios nas mesmas vezes que faz as coisas, mas está dando certo. Está dando certo. Capítulo 16 agora. Ele taca o fogo em toda a lavoura dos filisteus. Acabou, ele dizimou com a economia deles, dos inimigos. Um homem sozinho. Capítulo 16. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Sansão é nazireu. Você concorda comigo? Sansão é o quê? Nazireu. Sansão é crente. Sansão hoje seria membro de alguma igreja. Talvez Bom Sucesso, talvez aqui Nova Vida, Caiuaba, de alguma igreja. Ele é um crente. Ele é um servo de Deus. Ele viu uma prostituta e diz, ele teve relações com ela. É fornicação, é pecado. Mas o texto diz assim: foi dito aos gazitas que Sansão chegou ali. Eles cercaram o local, ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no portão da cidade. Ficaram em silêncio toda a noite e diziam: vamos matar ele ao amanhecer do dia. Então nós o matamos. Olha o versículo 3. Versículo 3. Se não está na Bíblia, isso aí, pastor, pelo amor de Deus. Porém, Sansão ficou deitado somente até meia-noite. Então, se levantou, vírgula. Você pode ler comigo isso aqui? Pegou ambas as folhas do portão da... Ele pegou ambas as folhas do portão da cidade. Como assim? Ele pegou ambas as folhas do portão da cidade. Não é aquela porta de banheiro 60 por 2,10, que você dá um soco, ela afunda. Nesse tempo não tem compensado. Nesse tempo é madeira maciça. E nesse tempo a porta não tem 2,10 de altura. É a porta da cidade. É uma porta monumental. O texto diz que ele pegou ambas as folhas do portão da cidade. Você tem algum questionamento? Do tipo assim: pegou como? Arrancou a porta como? Ele tinha um martelete, um compressor hidráulico, ele tinha uma motosserra. O texto está dizendo também que ele pegou, ele arrancou a porta com os batentes. Está dizendo isso a palavra, sim ou não? Sim. Ele pegou ambas as folhas do portão da cidade e as arrancou. Arrancou como? Ele botou uma corrente num carro e arrancou com uma retroescavadeira? Com a mão. Um homem que acabou de sair da cama com uma prostituta. Ele tem um poder sobre ele descomunal. Ele arrancou. E depois de arrancar tudo isso, o texto diz assim: e pôs tudo sobre os ombros. Quanto pesa essa caixa de retorno? 10 quilos? Quanto pesa as duas portas e os batentes de um portão da cidade? 50 quilos? Não.
é dezenas e dezenas de quilos. Eu calculo 400 quilos, 300, não sei. Nada menos. O texto diz que ele arrancou e ele botou sobre os ombros. Quem estava ajudando ele? Ninguém. O texto diz que ele pegou tudo isso e levou a um alto monte que está em frente de Hebrom. Quantos metros de distância ele andou? Você sabe qual é o nosso grande perigo? Estou falando para mim e para você. É que o homem é capaz de estar no leito do pecado e horas depois faz algo muito grande que impressiona uma massa de gente. A cidade de Gaza está assim: uau! Como ele fez isso? Uau! Você está vendo? Quando a gente perde o primeiro amor, a gente continua fazendo coisas bonitas. E coisas bonitas não validam a aprovação de Deus. A cidade de Gaza, onde ele estava, deve ter ficado completamente perplexa. Que homem é esse? Que poder é esse? Quando ele saiu do pecado, lá da fornicação, do adultério, do pecado, Deus não apertou o botão mute. Você agora não prega mais, você agora não canta mais, você agora não tem mais força, você agora é... Não, continua. Sabe, e a gente vai andando nessa trilha. Aí você segue o texto, vai começar agora uma história de me amarra que eu fico fraco. A gente começa a brincar com o perigo. E a gente começa a brincar com o perigo porque a coisa está dando certo. É com muito temor e tremor, estou falando para mim hoje. O fato de estar dando certo não nos garante absolutamente nada. Sansão perdeu o senso que Deus é inflexível. Por isso ele elogia Éfeso, só elogios, e diz: eu tenho algo para você. Volta ao primeiro amor. E nesta noite, a minha palavra aqui é para cada um de nós. Essa juventude linda que está aqui de adolescentes. Talento é Deus que deu. Tocar, cantar, inteligência, neurônios, tudo é Deus que deu. Não brinque com o chamado de Deus. Não brinque. Não brinque com o chamado de Deus. 2 vezes Sansão disse: se me amarrar eu fico fraco. A outra vez ele disse: se tecer meus cabelos num tear, eu fico fraco. A gente vai dando certo. Mas uma hora, como diz na linguagem, a casa cai. Uma hora a casa cai. E é desesperador porque nós temos pregado pouco sobre isso. Temos pregado pouco sobre isso para lá e temos pregado pouco sobre isso para cá.
E porque temos pregado pouco sobre isso para lá e pouco sobre isso para cá, os sites de infâmia estão o tempo todo trazendo desgraças. Porque é possível fazer coisas magníficas, e coisas magníficas não dizem que Deus está satisfeito. E a nossa inclinação hoje é se impressionar com coisas magníficas. Uau! Uau! Você já pensou se tem mídias sociais no tempo de Sansão? Ia dar bilhões de views. Como ele arrancou? Ia ter cientistas dizendo, não, ele deve ter tido um equipamento invisível, que ninguém sabe. Como é que arrancou isso? Com que força? Não, ele recebeu alguma energia extraplanetária. Ia ter pesquisas. Como ele conseguiu isso? Como? Coisas magníficas. Estamos às portas da volta do Senhor. E as portas da volta do Senhor, vamos ficar naquilo que Deus trouxe para nós. Vamos nos manter no arroz com feijão, no ovo frito, porque é isso que vai nos levar para o céu. É no temor e tremor. Eu tenho contra ti, Éfeso, você tem um currículo maravilhoso, mas o detalhe, irmãos, esse é o primeiro detalhe, de 7 igrejas, a primeira coisa que Deus aborda é isso. Onde está aquele amor, aquela paixão? Onde está aquele amor? Aquele amor puro da pureza. Você já percebeu que quando o amor é puro, aquele feijão sem mistura, que você bota uma farinha, você virou tutu, agora frita um ovo, caramba, você lambe até o prato. Meu Deus, que isso? Você lambe até o prato, você lambe o prato, porque é raiz, é puro. Que nesta noite, Caioaba, Bom Sucesso, Nova Iguaçu, o Rio de Janeiro, volte para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Sabe, o inimigo está vendo que coisas estão acontecendo e ele nem perturba muito. Ele está de camarote. Ele está de camarote porque sabe como isso vai terminar lá na frente. Lá na frente, Sansão vai tombar. Lá na frente, Sansão vai perder a vista. Lá na frente, Sansão vai virar o escárnio, vai ser pisado pelos homens. Lá na frente. Mas que isso não aconteça nessa juventude que aqui está e adolescente. Eu declaro que aqui tem profetas e pastores, tem mulheres de Deus. Eu declaro isso. Eu declaro que aqui vai ter voz profética para essa região, poderosas em Deus, poderosos em Deus. Eu declaro isso, porque o temor e o tremor vai estar vivo dentro de nós. Você pode dizer amém nesta noite? Repita comigo assim: o fato de continuar dando certo não significa que está certo. O texto diz que Sansão chegou lá no Monte Hebrom com as portas da cidade. Vamos viajar um pouquinho aqui numa divagação. Ele chegou lá em cima com as portas, jogou as portas no chão, ele está sozinho, olhou na direção de Gaza e diz assim: eu sou o cara. Eu sou o cara.
deu certo. O que você diz quando você chega em casa depois daquela magnífica realização? O que você diz quando você está sozinho? Eu sou insubstituível. Eu sou o cara. Inquestionável. Ele é o comentário. Quem pegou 300 raposas foi ele. Quem amarrou elas em pares foi ele. Quem acabou com a lavoura foi ele. Quem arrancou as portas foi ele. Esse cara é o cara. Quem matou o leão foi ele. Sabe, a gente começa a acreditar que nós somos o cara. Eu não sei por que Deus permite tanto tempo fazer essas coisas todas. Isso aqui está na Bíblia, não para falar de Sansão, para falar para Jaime. Tu vigia, tu toma tenência, porque falar de leão morto, raposas incendiando uma lavoura, arrancar portas, é o fato. Agora vamos olhar lá para o final da história. Ele está cego, virou chacota. Não foi esse o projeto de Deus. O projeto de Deus para mim e para você não é para virar espetáculo de chacota. É para ser o profeta desse tempo. Você foi levantado por Deus para ser a autoridade de Deus nessa terra. Então não vamos nos auto-enganar, porque deu certo. É como aquele jogador que não treina, mas entra e define a partida. Ele acaba acreditando que treinar é besteira, é só para fraco. Ele está num nível acima. Ninguém aqui está num nível acima. Todos nós precisamos nos rasgar na presença do Senhor. Eu quero fazer uma oração nessa noite. A minha oração nessa noite é que, se tem alguém aqui, de forma muito pessoal, que sabe que precisa dar uma guinada de uma meia volta, 180 graus, precisa dar uma guinada. Tapinha nas costas. Cara, você fez algo extraordinário. Eu não quero ouvir isso no plano horizontal. Só vale quando vem de cima para baixo. Em nenhum momento, aliás, só no início, o pai e a mãe tentou de tudo demover Sansão, mas ele disse: não adianta, eu quero porque agrada os meus olhos. Eu quero pedir a Deus que o Espírito Santo hoje toque em você agora, e você diga: Deus, eu vim hoje nessa festa para ouvir isso. Eu não quero esse fim caótico. Eu quero cumprir o teu propósito de maneira gloriosa. A carta à igreja em Éfeso lhe diz: lembra onde foi que você deixou o primeiro amor. Eu quero que você
volte para caminhar no centro do meu querer. Você sabe que tem uma chamada de Deus. Você sabe que Deus já revelou a você o plano que Ele tem para a tua vida. E se você está aqui hoje, eu quero orar por você. Há anos atrás, há muito tempo atrás, antes de 74, eu sou nascido e criado na igreja. Eu nasci e fui criado na igreja. Mas no domingo eu estava no culto, e depois das 9 eu estava no baile. Aí entra a bebida, entra a maconha, mas sabe, na igreja você é elogiado. Escuta assim, tu não pode faltar não, hein? Olha, se você faltar, ninguém faz o que tu faz tão bem quanto você faz. E a gente acaba absorvendo essa esquizofrenia, essa dupla vida, porque a gente é bênção no altar, mas também vive o outro estilo. E a gente volta na outra semana e é bênção novamente. E a gente acaba acreditando que está tudo bem. Aniversário é para a gente repensar algumas coisas. Realizações magníficas, surpreendentes, não deve nos enganar. Se você foi tocado, está sendo tocado pelo Espírito Santo, queria que você marcasse o dia de hoje como o dia da virada. O teu fim não vai ser o escárnio, não vai ser. O diabo perdeu essa batalha hoje. O inferno perdeu. Satanás perdeu. Deus tem algo maior para você. Imagine você, se com o adultério ele arranca a porta da cidade, e sem adultério ele transporta a cidade para outro canto. Se com o adultério ele faz isso sem adultério, você precisa conhecer o Deus do infinitamente mais. O que Deus tem para fazer na tua vida, você não faz ideia. Aonde Deus vai colocar você. Eu sinto o peso de Deus de não permitir que todo esse potencial que Deus já colocou sobre você se perca, ou não produza aquilo que foi desenhado para produzir. Você ainda está no tempo de Deus, de um recomeço glorioso na tua vida. Se você não acredita mais no que Deus tem, eu quero que você comece a acreditar hoje. Comece a acreditar hoje, porque hoje foi agendado pelo céu por isso.